Fala aí, cervejeiros, beleza? Aqui é o Rafael e hoje quem vai estar respondendo ou mostrando responde sou eu. O André me pediu porque ele tá meio enrolado lá na loja. Aí é bom pra eu aparecer também de vez em quando, que senão eu vou ficar muito fora de tela, vocês vão esquecer quem eu sou. Tô começando mais uma pergunta aqui do Eden Bittencourt, que tá sempre nos nossos vídeos. Ele tá dando risada do vídeo de ontem, que foi sobre o vinagre no priming. E aí ele falou também sobre a resposta que a gente deu, né? E ele tá falando aqui que açúcar invertido, só com a temperatura alta, a conversão é muito baixa, vai de 5 a 15%. Que ele prefere usar uma coisa ácida assim, como ele não tinha limão, ele usou vinagre. Mas reiterando o que o André falou, use limão sempre. Não tem limão, deixa quieto. Por quê? Porque a invertase é uma enzima que a própria levedura vai produzir. Então o priming pode demorar um pouquinho mais, mas se for uma levedura de ação rápida, como o S05 mesmo, essa invertase vai ser feita rapidamente, então não tem por que você se preocupar tanto com essa aceleração. O fermento vai dar conta, cara, relaxa. E continuando aqui, um comentário do Éder mesmo, ele fala sobre a reutilização de fermento, e quando ele faz isso, ele costuma adicionar nutriente nas cervejas dele. E ele leu também que é possível usar levedo no lugar do nutriente. Aí ele perguntando qual a melhor hora de usar isso. Então, o que é o levedo? Levedo nada mais é do que a lama de levedura, geralmente de cerveja mesmo, das industriais, que foi desidratada, né, e é vendida como suplementação alimentar. Eu já vi isso para animais, já é vendido também como suplemento para atleta, para quem faz musculação, porque a levedura é rica em nutrientes. Tem que fazer exatamente como o André já disse, que dá para substituir nutriente em outro vídeo. Que ele comentou que é possível pegar um pouco da lama de uma cerveja e utilizar como nutriente para a próxima cerveja que você vai fazer. Como você vai fazer isso? Como o próprio Éder sugeriu na pergunta dele, na fervura. Esse levedo ele vai estar inativo, mas vai que sobreviveu alguma coisa ali, você não quer uma interferência de alguma coisa externa. Então o que você vai fazer? Você vai jogar na fervura, a parede celular dessas leveduras vai estourar, elas vão definitivamente morrer, se não é que já não estavam mortas, e vão liberar os nutrientes dela que vão ser disponibilizados para a próxima levedura que vai entrar no mosto. Então vai ajudar e fortificar nessa processo de fermentação. Valeu, Ed! Aqui o Sérgio Santana pedindo dica de uma receita de IPA que ele fez. Ele está falando aqui que ele usou 3 kg de malte Best Mouse Pale Ale, 500 gramas de malte Cara Blonde e mais 500 gramas de Cara Ruby, que ele usou o método BIAP. Ele usou 3 litros de água por litro. Aí ele está dando aqui a lupulagem que ele usou. Ele usou lúpulo citra, 20 gramas a 60 minutos, 10 gramas a 30 minutos e 20 gramas faltando 15 minutos para o final da fervura, perguntando se essa receita aí vai dar certo. Eu não tenho tanta experiência de criação de receita quanto o André tem, mas eu já fiz algumas coisas e estou fazendo agora algumas receitas minhas que eu gosto de fazer. Aí posso dar algumas considerações aqui para o que ele falou. Hoje de manhã, estava vendo um podcast do Jamil, o Brewing with Style, e ele estava falando sobre a receita de American Pale Ales dele. American Pale Ales e as IPAs, elas são bastante relacionadas. Não é o mesmo estilo, são estilos diferentes, mas são estilos bastante próximos. Aí lá ele deu uma dica interessante que eu acho que dá para aplicar nas IPAs também. Ele estava falando sobre o grist de malte. Ele estava falando para recomendar a maior parte o malte base, e maltes especiais você usar de 10% a 30% do grist final. Então aqui ele está falando que usou 3 kg de Pale Ale da Best Mouse e mais 1 kg de outros, meio quilo de outros 2 maltes, totalizando 1 kg, ou seja, é um quarto da receita, 25% do grist de grãos. Então eu acho que tá legal isso daqui. Quanto à lupulagem, ele está usando aqui a maior parte do lúpulo, quase metade do lúpulo aos 60 minutos e os outros mais 10 gramas a 30 e 20 gramas faltando 15 minutos. Uma coisa interessante nas IPAs, além do amargo na boca, daquele amargor bem evidente, é o aroma que as IPAs trazem. Elas trazem características de sabor e de aroma do lúpulo muito grandes. E o citra é um lúpulo legal, que é um lúpulo bem cítrico, lembra bastante aí sabor e cheiro de maracujá. A turma gosta bastante desse lúpulo. Eu acho vai dar certo sim essa receita que você colocou aqui, mas eu acharia interessante deixar essas adições intermediárias aqui mais para o final. Em vez de você usar 30 minutos e 15 minutos, concentra tudo em 10 minutos e a 0 minutos. Eu acho que vai ficar mais aromático, vai ficar
mais legal. Eu costumo fazer assim e eu gosto bastante do resultado. Fica um cheiro bem forte mesmo e um sabor também bem evidente. Até o Jamal estava questionando isso nos vídeos deles sobre lúpulos mais recentes. Tinha um vídeo sobre o lúpulo mais antigo dele que ele falava para a gente usar lúpulos a 60 minutos, depois a 10 minutos para dar sabor e a 0 minutos para dar aroma. Aí ele estava se questionando, né, dessa regra que ele leu de um cara que recomendou isso, um criador de receitas antigo, que ele leu, não sei se foi um livro ou um blog do cara que ele leu essa recomendação, que ele nos testes, na experiência dele, ele viu que realmente faz efeito mesmo são as edições tardias, as do final mesmo, a 1 minuto, a 0 minutos, essas que são as que trazem um efeito mais bacanas para as IPAs, justamente porque trazem mais esse caráter aromático mais evidente, né? Porque a IPA, lembre-se, não é só amargor que você quer numa IPA. Aroma é muito importante também, é uma experiência muito mais legal você ter uma IPA mais aromática e um pouco menos amarga do que uma IPA muito amarga e sem cheiro nenhum. Aqui o Jean Messias Vieira está fazendo uma pergunta aqui pra gente. O Jean também é bastante presente aqui no canal. Valeu, Jean, um abração. E aqui ele está falando pra gente fazer um vídeo do Malte Munique Dark. Então, Jean, se você dá uma olhadinha lá no nosso vídeo do Malte Munique, o André comenta que na verdade o Light e o Dark, a única característica diferente deles mesmos vai ser a coloração, né? Que o Dark vai ter uma cor mais intensa do que o Light, mas as características de sabor e aroma deles são praticamente as mesmas. Então a gente fez um vídeo só falando já dos dois de uma vez. Valeu, Jean! Aqui o Flávio Silva fazendo uma pergunta aqui sobre a produção dele. Ele tem equipamento para fazer 20 litros, mas ele tem um fermentador de 40 litros e ele queria fazer uma abraçagem na panela de 20 para poder gerar os 40 litros aqui. Eu dei uma conversada com o André sobre esse assunto, aí eu achei interessante o que o André falou. O André recomendou um vídeo do Leandro, que ele usa uma técnica diferente do High Gravity para fazer isso. Eu não sei a pronúncia correta porque eu não ouvi, só li o texto. Chama Polygyle. Polygyle, vocês vão falar aí, vocês sabem o jeito certo, eu não sei, então vocês podem falar melhor do que eu. Mas como é que funciona? A gente vai deixar aqui o vídeo do Cerveja Fácil no canal, né, no link aí na descrição para vocês verem, mas basicamente é assim, você pega metade do volume de água que você vai usar para 40 litros e separa, você deixa metade para depois e pega a metade no começo e bota lá na panela. Aí você pega metade só da sua carga de malte que você vai usar e faz uma primeira mostura, faz a mostura normal ali, né, como se fosse uma abraçagem para 20 litros, vamos dizer assim. Aí, se você usar, por exemplo, o brewer na bag, o que você vai fazer? Você vai tirar, depois que terminou essa primeira mostura, você tira aqueles grãos, deixa de lado, não vai usar mais, aí você pega o resto daqueles grãos que você separou e faz a mostura novamente. Então essa mostura ela vai ficar mais concentrada, né? O volume de água que está ali vai ter o poder para retirar todos os açúcares daqueles grãos ali. Então você separando em duas metades, vai ser mais fácil daquele volume de água pequeno conseguir segurar a carga de açúcar tão grande. Aí você faz a lavagem normal, né, nesse segundo bag que ficou, e faz a fervura normalmente. Faz todo o processo de lupulagem para 40 litros, tudo certinho. Aí você não faz nada pensando em 20, faz pensando em 40 mesmo. Aí o que faz? Quando resfriou tudo, chegou na hora de jogar no fermentador, você vai jogar no fermentador e vai jogar metade da água que faltava. Vai fazer uma diluição. Até uma dica interessante que tem no livro do John Palmer, que ele dá um exemplo parecido para fazer isso. Ele já até recomenda essa segunda água, lógico, ela tem que estar estéril, tem que ser a mesma água que você utilizou ali no começo, e tem que ser uma água que você sabe que é livre de contaminação, né? Não vai usar uma água qualquer ali que tem bactéria que vai contaminar nesse momento, porque ela não passou pela fervura, né? Então você pega essa água e deixa ela numa temperatura mais baixa, que vai ficar o resfriamento ali do moço vai ficar mais rápido ainda. Na hora que diluir, já vai diluir numa temperatura da hora, vai equilibrar as duas temperaturas e vai ficar legal. Não vai jogar fervendo e já vai diluir direto, não vai estar na temperatura não. Você vai ter que fazer o processo de resfriamento sim, nessa água que foi fervida, normal. Só que você não precisa ser um resfriamento tão drástico quanto o normal, porque vai ter aquele tanto de água gelada ali para misturar. Valeu! O Rafael Palau, que está sempre presente aí, fazendo uma pergunta sobre carbonatação versus priming, que ele leu num post do Facebook que tem bastante diferença. Eu estava conversando sobre isso com o André no final de semana. Aí a gente comentou sobre um vídeo de Jamal, uma série de vídeos de Jamal que a gente já postou em alguns vídeos anteriores, falando sobre carbonatação. E realmente há diferença da cerveja com carbonatação forçada e no priming. Por quê? O priming você não tem tanto controle igual na carbonatação forçada, que se você seguir aquela tabela de temperatura e pressão
que todo mundo conhece de carbonatação forçada e seguir a risca, você vai conseguir resultados muito precisos. Aquilo lá é bem certinho mesmo. E só que o priming não. O priming depende muito de da cepa de levedura que você está usando, né, da velocidade. Então isso vai interferir no tempo de priming. Às vezes vai demorar 5 dias, às vezes vai demorar 20 dias. Já aconteceu isso comigo. Pegar uma levedura mais lenta e demorar um tempão para refermentar na garrafa. Né? E o tamanho das bolhas na espuma não vai ser tão uniforme. Às vezes vai ter bolhas muito grandes. Já no priming, na carbonatação forçada, não. Você tem um controle muito mais preciso, essas bolhas ficam muito menores, a espuma fica muito mais sedosa. É por isso que a cerveja on tap tem a impressão de ter uma drinkability muito maior do que a cerveja no priming. Porque não tem geração de off-flavor, porque mesmo que seja mínimo, mas a digestão desse pouquinho de açúcar que foi na garrafa vai gerar sim off-flavors na cerveja, vai ser muito pequeno, mas vai ter alguma coisinha ali, algum sabor diferenciado. E além da carbonatação não ser tão precisa quanto é na carbonatação forçada. É isso aí, Rafael, valeu. E o Percival Júnior perguntando sobre aquela espuma formada pelo iodofor. Ele está perguntando se aquilo lá é perigoso, se tem que tirar totalmente ou não. Então, eu também não gosto muito de deixar aquilo lá. O que eu faço, eu uso água mineral para fazer minhas cervejas. Então eu compro água mineral a mais para dar uma rinçada nas coisas quando eu acho que está com muita espuma. Mas na verdade isso é uma noia minha, que na verdade essa espuma, se você fizer a solução de iodo na concentração correta, não tem perigo deixar essa espuma não, pode ir na fé que sem problemas. Mas se você tiver uma água ali que você sabe que está estéril ali, né, uma água destilada, por exemplo, ou mesmo uma água mineral que você usou para fazer a cerveja, se estiver sobrando ali, você pode dar uma rinçadinha sem problemas, mas por sua conta e risco. O mais seguro mesmo é deixar a espuminha ali, escorrer o máximo possível, deixar só um pouquinho de espuma, que já tá valendo. Aí o Ramon Marques tá fazendo um comentário bastante interessante aqui, falando: velho, fiz um pão com S05, ficou magnífico, adeus Flashman. É isso aí, Ramon, esse pão é ostentação aí, pão com S05 vai ficar bem caro, mas garanto que ficou da hora. Aqui o Walter Nascimento fazendo mais uma pergunta sobre priming. Ele tá falando que ele usou aqui o cremor tártaro no lugar do limão para acidificar a solução de açúcar. Porque ele queria que ficasse menos açucarado aquela solução, não cristalizasse o açúcar tanto quanto ele acha que cristaliza no limão. Mas ele falou que no final das contas açucarou do mesmo jeito, e se o cremor tártaro vai dar alguma alteração no sabor da cerveja. Então, você se compensa usar o cremor ou o limão mesmo. Acho que você já respondeu ali. Falou que você usou o cremor tártaro e teve os mesmos resultados do limão. Ele não vai interferir no sabor, tanto é que você mesmo disse é usado em cane sugar. Só que é desnecessário você ir atrás do cremor tártaro porque ele é mais caro do que um limão e é mais difícil de achar. Tem lugar que você só acha em casas de produtos para festa e não é tão facinho de achar em qualquer supermercado. Então vai de limão mesmo, cara. Não tem limão, deixa quieto, não usa nada, que a invertase vai ser produzido pelo fermento e vai converter esse açúcar do mesmo jeito. Então, valeu. Mais simples é melhor. E o Alex Rodrigues fazendo uma pergunta sobre reutilização de fermento com dry hopping. Se faz diferença usar lúpulo em pellet ou cryo hops. Então, cara, o André já respondeu essa questão em alguns vídeos passados. Vai fazer dry hopping? Faz trasfega da sua cerveja antes de fazer o dry hopping. Nunca contamine, nunca suje a sua lama do fundo com dry hopping. Por quê? Porque ali fica lúpulo agregado, e esse trube aí que vai ficar de lúpulo sempre vai interferir com a próxima cerveja. Mesmo que você use um hop bag, naquela solução que ficou ali, porque fica um pouquinho de mosto diluído na lama. Tanto é que se você deixa sedimentar na geladeira, você vê que sedimenta bem, compacta bem as leveduras. Então vai ficar um pouquinho de mosto lupulado ali, que às vezes vai dar uma interferência que você não quer na sua cerveja. Então não tem erro, vai fazer dry hopping, quer reutilizar a lama, faz a trasfega antes, faz o dry hopping num balde separado. Valeu? Aqui o Patrick Torba perguntando sobre o tempo de maturação e clarificação dos extratos de malte. É como o André já falou, o extrato de malte é uma religião. Você tem que fazer nele e confiar que vai dar certo. Só que você, uma vez que ele só pula a etapa da pressagem, para dizer a verdade. Depois que você inoculou o fermento, ele funciona como uma cerveja comum, qualquer outra. Então vai utilizar o mesmo tempo de maturação e clarificação que você utiliza nas outras, na sua cerveja, né? Como o André diz, ele usa bastante o fermento da Coopers. Até vou consultar aqui. O André usa 12 dias a 18 graus e 5 dias a 0 graus para clarificar.
Então é isso aí, valeu? Beleza, é como se fosse qualquer outra cerveja. Aqui o Django Lima perguntando se existe algum software gratuito. Existe sim, existe o próprio Brewtoad, que o site vai ser descontinuado, mas também tem o Brewers Friend. Inclusive eu tenho no meu celular, eu uso, né, eu já falei em um outro vídeo, eu uso o Beersmith 3.0, mas tem algumas calculadoras ali no Brewers Friend que eu acho interessante usar, que é bem rapidinho de usar, mas dá pra usar ele para fazer toda a receita também. Valeu? Aqui o Thomas Malgot está perguntando, assim que o Brewtoad fechar, qual o outro site que ele pode consultar que tem mais ou menos a mesma pegada do Brewtoad. Tem sim, você pode usar o próprio site do Beersmith, que lá a galera posta a receita. Tem o site do Brewers Friend também. E tem o Northern Brewer também, que você pode utilizar lá. Aqui eu vou juntar duas perguntas, a do Alan Alcântara e do Diego Santos, é que os dois estão falando ali qual a melhor forma de utilizar a madeira, né, para fazer a maturação na madeira para dar o sabor em levas muito pequenas, com volumes baixos. Aqui o Alan Alcântara deu uma sugestão interessante. Ele falou que para 20 litros de cerveja ele separa 15 litros e faz a maturação a frio normal, e ele separa só 5 litros dessa cerveja e faz a maturação no barril de madeira. Aí ela vai ficar com gosto bem concentrado mesmo. Aí depois você vai fazendo o blend, você vai pegando aquele 15 litros e vai colocando de pouquinho em pouquinho aquelas 5 litros que foi maturado na madeira e vai provando o sabor para ver qual que deu, né? Que daí você consegue fazer um blend e chegar no sabor mais adequado da madeira que você queria. Boa sugestão, Alan. Valeu! Aqui o Luiz Tiveron falando sobre Brut IPAs, que saiu uma receita de uma Brut lá no site do Lamas, né? Então, até o André tinha comentado no vídeo de ontem, que foi mostrando Respondo 21, falando sobre o Brut IPAs, que ele já ouviu falar e nunca tomou. Então, eu fui no distribuidor da Dama Beer, aqui em São José dos Campos, e tomei uma IPA lá on tap, né, que estava no tap, mas não estava o nome dela escrito lá no dia. Aí eu tomei e fiquei encantado com aquela IPA, porque ela tinha um amargor muito baixo, mas uma explosão de aroma e sabor de lúpulo gigantesca. Ela era levemente turva, mas era muito, muito forte. Até a minha esposa adorou também, que ela não gosta de cerveja muito amarga, e bebeu aquilo lá de monte, assim. Daí eu fui embora sem saber o que era, porque o cara não soube me responder qual estilo que era aquela cerveja. Mas depois, voltando lá e procurando no site, fazendo uma pesquisa maior, eu achei que fosse uma New England IPA. Que eu vou falar um nome aqui que eu acho que ninguém já escutou, até quando eu falei pro André ele deu risada. Mas lá nos Estados Unidos eles não falam do nome completo, New England IPA, é muito grande. Eles chamam de NIPAs, isso mesmo, NIPAs. Igual a gente fala IPA aqui, né? IPA eles não falam IPA, eles falam IPA, mas no caso da New England é NIPA mesmo, porque junta tudo e fica um som legal. Então eu achei que fosse uma NIPA, mas na verdade não era. Era uma Brut IPA da Dama Beer, da série New Flowers. O nome dela é Rosa. Ela é muito louco. Por que eu achei que fosse uma New England? Porque ela tem um perfil muito parecido. Ela é pouco amarga e muito, muito aromática e muito saborosa no sabor de, né, aroma e sabor de lúpulo. E ela é turva, só que ela não é tão turva quanto uma New England, ela tem uma turbidez um pouco menor. Mas qual que é a diferença mesmo? Qual que é o pulo do gato para ela ser chamada de Brut? Para quem não sabe, o Brut é um termo de bebidas que usam o processo de champanoise, a mesma coisa do champanhe, para fazer a gaseificação dela. Então é um processo diferente do priming normal que a gente faz, da carbonatação forçada. Eu sou leigo em champanoise, acho que tem gente que pode falar melhor, eu não sei se o André sabe como que funciona direito, mas eu sei que é o mesmo processo de carbonatação utilizado no champanhe, e daí eles estão aplicando essa cerveja, essa técnica de carbonatação nas IPAs, e são IPAs com um perfil muito parecido com a das New England IPAs, só que eu acho que menos intenso assim na questão de turbidez, não é uma turbidez tão excessiva, mas em questão de sabor e aroma eu achei tão explosivo quanto, eu achei uma delícia. Valeu! O Elton Mesquita, em outro vídeo, ele fez uma pergunta falando que ele tinha feito uma abraçagem com o resto de mosto de várias braçagens, ele juntou tudo e utilizou o lúpulo amarilo, só que no final das contas o lúpulo amarilo não ficou com cheiro e gosto de nada. Recentemente eu fiz uma APA, sendo single hop, né, de amarilo, eu gostei bastante dela por sinal, mas ela deu um perfil de aroma e sabor bastante diferente do que o amarilo costuma dar. Foi a primeira vez que eu utilizei o amarilo, mas o André está acostumado. E ele fala que o amarilo tem muito sabor e aroma de maracujá, que é maracujá puro. E na minha não. Na minha só deu sabor e aroma de laranja. Muito evidente. Até no Hop List, que é um livro, né, que a gente tem, que eu comprei junto com o André,
que a gente lê sobre lúpulos, lá realmente falava sobre esse aroma e sabor de laranja. No Amarilo, o André falou que nunca tinha pegado isso numa cerveja, mas na minha só deu Amarilo. E eu achei interessante, só deu laranja. E eu achei interessante porque na minha cerveja, na verdade, teve uma contaminação por lactobacilos, então ela acabou virando uma sour, né? Eu não consegui fazer a APA. Até tô contando um pulo do gato aqui, que eu vou fazer um vídeo, vai sair um vídeo sobre essa minha cerveja. Eu gravei a mostura dela passo a passo e depois no final tem a degustação dela com o André. Aí o André, durante a degustação, acabou percebendo que essa contaminação. Eu tinha percebido que tinha uma coisa estranha ali, mas não sabia exatamente o que era. Mas foi justamente isso daí, foi uma contaminação e acabou alterando bastante o sabor do Amarilo. Então, mas assim, deixa eu ver... Ah lá, e ele tá falando que usou a 60, e o Elton que tá falando que usou a 60 minutos, 30 minutos e 10 minutos, né? É o mesmo caso do outro rapaz que eu comentei aqui no começo do vídeo, que ele tava perguntando sobre a receita de IPA dele. Deixa eu ver aqui, que foi o Sérgio Santana, que ele também faz essas adições a 60 minutos, 30 minutos e 15 minutos. Na verdade, quando eu utilizei o Amarilo, eu utilizei ele, né, na 60 minutos para dar o amargor, mas eu utilizei a maior parte dele mesmo a 10 minutos e principalmente a 0 minutos. 0 minutos eu joguei uma carga enorme de Amarilo e funcionou muito bem, pegou muito aroma e muito sabor. Eu acho que é isso, eu acho que foram... Você colocou o Amarilo cedo demais na fervura, ele acabou perdendo ali sabor e aroma. Se tivesse jogado essa carga tudo pro final, acho que tinha parecido bem mais, porque a minha ficou bastante explosiva mesmo, ficou bem legal, o cheiro bem intenso. E a última pergunta aqui é do João Paulo de Matos. Olha lá, ele está falando que ele fez cerveja com malte seco, qual seria a melhor técnica para corrigir a cor dele? Que ele já usou o DME da Dry Brew, que ele achou o sabor excelente, mas ficou muito claro. Até eu conversei sobre isso com o André, ele me recomendou, né, para mim. Que eu já tinha uma ideia, daí eu perguntei para ele se ele concordava, daí ele até falou para fazer tem duas técnicas. Mais uma técnica interessante que o André tinha comentado comigo, que parece muito com a técnica que eu vou falar também, é fazer um mosto separado de malte caramelo e malte torrado. Faz um mini mosto mesmo, uma mini mostura só com esses dois, e depois você adiciona junto com o mosto de extrato na hora da fervura, porque daí além de corrigir a cor, ele vai dar um pouquinho de sabor e aroma também. O que eu ia recomendar, que é uma coisa que eu vi no John Palmer. A primeira receita que ele ensina a fazer no How to Brew, no livro dele, é você fazer uma cerveja com extrato de malte, só que tem um pouquinho de malte em grão ali para você corrigir a cor e adicionar um pouquinho de sabor e aroma. O que ele faz? Ele dilui o extrato dele na água, só que ele esquenta a água dele como se fosse fazer uma mostura mesmo. Ele falou que não tem uma temperatura certa, porque já está convertido ali, mas para não passar dos 77 graus, né, para não inativar as enzimas, e para deixar 30 minutos o malte especial ali que ele quer utilizar num bag, mas é um bag menor, não é um bag normal, é um bag como se fosse um hop bag, só a quantidade de 15 que você vai usar ali, e como se fosse um chá mesmo. Você joga ali o bag ali dentro, deixa 30 minutinhos na temperatura ali na casa dos 70 graus e depois você retira. Daí você procede para a fervura, que daí vai, além de corrigir a cor, também vai dar sabor e aroma. Então foi isso aí, pessoal, valeu. Esse foi mais um Misturando Responde. Hoje comigo, o Rafael aí apresentando para vocês. Esporadicamente eu vou continuar aparecendo aí. E é isso aí, galera. Mandem as perguntas aí, que se não for o André, eu também tô na área, a gente vai responder aí. Então, valeu, um abraço.